Olá! Sabe quando a gente está usando um aplicativo, um jogo, qualquer coisa no celular ou no computador, e de repente bate aquela curiosidade: gente, como é que fazem isso? Pois é, se essa pergunta já passou pela sua cabeça, este é o lugar certo. Vamos desvendar juntos esse mistério. Essa é a pergunta de ouro, né? É o que move a curiosidade de muita gente. Porque a gente está cercado por essa tecnologia incrível o tempo todo. Como pode um simples toque na tela fazer tanta coisa acontecer? Essa curiosidade é o primeiríssimo passo para a gente entender o mundo digital. E o mais legal é que a resposta para essa pergunta tão complexa cabe em uma única palavra: programação. Pensa nela como se fosse uma ponte, sabe? Uma linguagem universal que foi criada para que a gente, com a nossa criatividade, pudesse dar ordens e trabalhar junto com a lógica fria de uma máquina. Beleza, então. Mas o que exatamente significa programar? Vamos quebrar esse conceito em pedacinhos para ficar bem fácil de entender. No fundo, programar é basicamente dar instruções para um computador. É como se a gente estivesse ensinando uma máquina a fazer uma tarefa. E tem que ser passo a passo, de um jeito super claro, sem deixar nenhuma dúvida no ar. É tudo sobre comando e controle. Ok, mas para a gente poder dar essas ordens, primeiro a gente precisa entender um pouquinho de como o computador pensa. E olha, vou te contar, é muito, mas muito mais simples do que a gente imagina. É exatamente isso que está na tela. Pode parecer loucura, mas toda a complexidade de um supercomputador ou do smartphone que está no nosso bolso se resume a uma coisa: milhões de interruptores minúsculos que só podem estar ligados, que a gente representa com o número 1, ou desligados, o famoso zero. E é só. E é a partir desses dois estados, ligado e desligado, que a gente constrói o que é chamado de lógica binária. Esse é o idioma nativo de qualquer processador. Tudo que a gente faz, desde ver um filme até pedir um carro por aplicativo, no final das contas, é quebrado nessas operações super básicas de 1 e 0. E o mais interessante é como isso funciona na prática para tomar decisões. Usando umas regrinhas lógicas como e ou, o computador começa a parecer inteligente. Por exemplo, com a regra e, o resultado só é ligado, ou seja, 1, se as duas condições forem verdadeiras. Já com a regra ou, basta que pelo menos uma seja verdadeira. É com base nessas regrinhas bobas que toda a complexidade é construída. Tá, mas se o computador só entende ligado e desligado, como é que a gente transforma isso numa ferramenta que ajuda a gente a trabalhar, a se divertir, a se conectar? Bom, o segredo está em organizar as instruções. E a melhor analogia para isso vem de um lugar que todo mundo conhece: a cozinha. A melhor maneira de pensar num programa de computador, ou mais especificamente num algoritmo, é essa aí: uma receita. Tem os ingredientes, que seriam os dados, e tem o passo a passo, que são as instruções. Se a receita for seguida direitinho, o resultado vai ser sempre o mesmo. Olha só esse exemplo de fritar um ovo. Tem uma sequência lógica, né? Pega os ingredientes, prepara a frigideira, esquenta o óleo, frita o ovo. Cada passo é uma instrução super clara. Se a gente pular um passo ou inverter a ordem, já viu, né? O resultado não vai ser um ovo frito decente. Na programação, a lógica é exatamente a mesma. Então, o ponto central é esse. A receita para fritar o ovo é, na verdade, um algoritmo. É uma série de comandos bem claros, sem espaço para interpretação, que são executados numa ordem específica para chegar a um objetivo. Do mesmo jeito, um aplicativo segue um algoritmo para, sei lá, mandar uma mensagem ou calcular a melhor rota. Beleza! Então, a gente já sabe o que a gente quer que o computador faça, a nossa receita, e a gente já sabe como ele pensa, em 1 e 0. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Como a gente faz essa tradução? É aí que entram as linguagens de programação. Elas são as nossas tradutoras. Existem as linguagens de baixo nível, que são quase a língua da máquina, super poderosas, mas bem complicadas de escrever. E existem as de alto nível, que se parecem muito mais com a nossa linguagem, o que torna tudo bem mais fácil e rápido na hora de escrever as nossas receitas. E essas linguagens, claro, evoluíram demais com o tempo. A gente começou com coisas muito perto do código de máquina lá nos anos 50, depois vieram linguagens mais organizadas como C nos anos 70, até chegar nas linguagens de hoje em dia, que são muito mais focadas em fazer o programador ser produtivo. E quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega na verdadeira essência da programação. Ela não é só uma habilidade técnica, é uma ferramenta de criação. Aqui está o coração da coisa toda.
Programar é quase um superpoder do nosso tempo. É a ferramenta que permite que a gente pegue uma ideia, uma solução para um problema que está só na nossa cabeça e, plim, dê vida a ela no mundo digital. O limite de verdade passa a ser a imaginação. E, para quem ficou com aquela pulga atrás da orelha, existe um caminho bem prático para começar. A ideia não é só decorar regras, é um mergulho total. Tem que aprender a gramática, entender as gírias daquela linguagem, ler o que os outros já escreveram e, o mais importante, colocar a mão na massa e começar a criar. É uma habilidade que se constrói na prática. E para fechar, fica aqui uma reflexão, agora que a gente desmistificou um pouco a programação, desde os simples uns e zeros até o poder de criar receitas complexas, a pergunta que fica no ar é: com essa capacidade de construir praticamente qualquer coisa no mundo digital, que ideias poderiam finalmente sair do papel e ganhar vida?